Nós vamos, mesmo assentado, orar mais uma vez, pedindo ao Senhor para falar aos nossos corações, amém? Senhor, é um privilégio estarmos num domingo de manhã na Tua casa, honrando, servindo o nome do Senhor. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Recebe, Senhor, o fruto dos lábios de um coração que confessa o Teu nome. Ó Deus, recebe, Senhor, nosso amor. Queremos nessa manhã também receber do Senhor, ó Deus, a Tua instrução. Queremos viver, ó Deus, de acordo com a Tua palavra. Queremos, ó Deus, agir em conformidade com ela e sermos a cada dia mais cheios do Teu Espírito Santo. Queremos ser motivados pelo Senhor para cumprir, ó Deus, os Teus sonhos, os Teus propósitos em nossa vida. Que o Senhor enche o nosso coração com a Tua presença, com a Tua graça. Que o Senhor possa falar conosco de uma maneira maravilhosa. Que o Senhor encha, ó Deus, a nossa mente com a Tua voz. E nossa vontade, ó Deus, com a motivação de fazer cada vez mais para o Senhor. Usa-nos, Senhor, usa cada pessoa aqui para ministrar a Tua graça aonde for. Somos Tua igreja, Teu corpo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, quando a gente vem na igreja, a gente escuta o pastor falando e isso tem um propósito. Aqui hoje de manhã, a gente tem pessoas diferentes. Nós temos 4 tipos de pessoas. 4 tipos de coração. E a Bíblia fala dessas pessoas na parábola do semeador. A Bíblia fala que o semeador saiu a semear e a semente caiu, uma parte da semente na beira do caminho. Uma parte entre as pedras, uma parte entre os espinhos e uma parte em terra boa. E os discípulos perguntaram, não entendi nada, me explica. E o Senhor falou, o coração, a terra é o coração, a semente é a palavra de Deus. Então, e o semeador hoje de manhã vai ser eu, às vezes é o pastor Anderson ou outro pastor que está aqui. Quando no domingo de manhã você vem na igreja, tem gente que vem na igreja para receber a palavra de Deus e a semente é lançada. Mas quando ela recebe a semente cai na beira do caminho. E o passarinho vem e come. Essas são as pessoas que vão escutar tudo que estou falando aqui. Aí quando sai lá fora, descobre que um garoto jogou pedra no seu carro e quebrou o vidro. Aí você fica tão bravo que o vidro do carro está quebrado. Você fica pensando o que você vai fazer. Se você briga com a mãe do menino... Tá vendo? Aí, ó. Você assusta mais do que eu. E aí, quando você leva aquele susto assim, de repente, você fica bravo, passa a tarde inteira resolvendo o negócio, leva o carro numa oficina, não sei o quê, e da mensagem que o pastor pregou, você nem lembra mais. O passarinho veio, comeu a semente, e aquela semente não vai fazer diferença na sua vida. O tempo inteiro, Satanás tem esse interesse de roubar a palavra que a gente recebe aqui. Tem gente que recebe a palavra com alegria. O pastor prega sobre, sobre paciência. E aí você fala, nossa, eu vou ser uma pessoa paciente, nossa, é verdade e tal. Aí na segunda-feira você acorda todo motivado para agir diferente por causa daquela palavra que encheu seu coração. Só que junto com a palavra de Deus, seu coração está cheio de pedra. Você tem falta de perdão, mágoa do irmão, uma vida toda desconcertada que você não quis arrumar. Então, mesmo que você escute a palavra no domingo, sua vida não muda tanto. Por quê? Não deixou o arado de Deus passar e arrancar aquelas pedras que tem lá dentro. E aí, você escuta a palavra, você até começa com aquela vontade, mas daqui a um tiquinho aquela vontade vai morrer de novo. O que essa pessoa precisa? De arrancar essas pedras. Tem gente que ouve a palavra de Deus e a palavra de Deus começa a brotar e ela começa a ser um crente, ela começa a vir na igreja muitas vezes, ela começa a se envolver no ministério. É uma mulher, ela começa a estar no culto de mulheres e ela fala, puxa vida, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e vem com aquele gás, aquele pique todo. Mas junto com a vontade de fazer a vontade de Deus, cresce a vontade
de ficar rico, por exemplo. Ou a vontade de ser um profissional excelente. A Bíblia fala que as riquezas e o desejo desse mundo consomem a semente. E mais forte do que a vontade de fazer a vontade de Deus, é a vontade de comprar uma casa nova. E a vontade de ter uma casa nova e de ter as coisas nesse mundo são como os espinhos que sufocam a semente. E a pessoa, então, não vai produzir fruto. Mas a Bíblia fala que existe uma quarta parte de pessoas que são solo fértil. Recebem a palavra de Deus com alegria. Essa semente é plantada lá dentro. E essa semente tem que ser regada, cultivada, porque ela vai crescer e vai produzir fruto a 100 por 1. Todas as vezes que você vier na igreja, não venha para ver show. Uma característica aqui do Rio de Janeiro é a questão do show. Vocês têm muito show. Vocês têm muito mais show do que na minha terra, apesar de ser Brasil. E corre o risco dos membros da igreja esperarem um culto cada vez melhor que o outro. Esperarem um culto cada vez com um show mais interessante. E aí, se a mensagem não foi do jeito que você imaginou, se não teve uma luz, se não teve um louvor, se não teve uma voltinha na hora da música tal, não é tão bom assim. E aí eu acabo indo para uma outra igreja que o show é melhor. Tá certo isso? A gente tem que receber a palavra de Deus pela palavra. Venha ela com cobertura de chocolate ou não é isso que vai fazer a diferença. O que faz diferença é a semente lançada na terra do meu coração. E é essa semente que eu tenho que regar todo dia. Uma pessoa que vem na igreja, escuta a palavra e fala, aí na segunda-feira o colega de serviço fala, e aí, como é que foi o fim de semana? Aí fala, cara, foi joia. É mesmo? Não, foi no culto, a palavra foi uma bênção. Oh, que legal. Como assim? Nossa, foi boa demais. Olha, que joia, que bom que foi bom para você. Ó, bênção demais, unção pura. Foi uma bênção. Contou o quê? Nada. Abençoou a outra pessoa? Talvez gerou um pouquinho de curiosidade do que é uma palavra abençoada, mas não dividiu, não contou. Quem só recebe a palavra de Deus vai virando um obeso espiritual. E a igreja, às vezes, tem gente de 15 anos de convertido, 20 anos de convertido, que não produz nada. Por quê? Não é falta de palavra. O pastor dá comida boa, picanha, dá lasanha, estrogonofe, só come coisa boa. Mas a pessoa come, recebe e não dá nada. Não exercita nada. Só recebe. Vocês já viram que a Bíblia não fala de lagoa? A Bíblia não fala, vocês vão ser como uma lagoa. Porque a lagoa é água parada. E a água parada dá dengue. Água parada é morta. A Bíblia fala de rio. Ela fala que tem um rio que sai do trono de Deus. E fala que quando a gente recebe essas águas vivas, do nosso interior vão fluir essas águas também. O rio, ele passa. Ele não empoça. Ele passa. Eu recebo e eu dou. Eu recebo e eu dou. Eu recebo e eu dou. Se a gente não faz isso, a gente recebe e guarda, você vai ficando com 300 quilos de comida boa. Mas você não anda, você dá trabalho para os outros, você é um doente. E a igreja, que tem muitas pessoas, às vezes tem muitas pessoas que são crentes há anos e são doentes. Por quê? Não exercitam. Não dão aquilo que elas recebem. Então, hoje, antes da gente começar a ministrar a palavra, eu quero que você saiba disso. Todo domingo que você vem, é a chance de Deus, da sua vida, receber um crescimento. E para você crescer, você tem que exercitar, você tem que receber e você tem que dar. É igual a respiração. Inspira, expira. Se alguém só inspirar de novo, inspirar de novo e não soltar, está errado. Morre do mesmo jeito.
tendo oxigênio, fica morto. Por quê? A respiração eu deixo entrar e deixo sair. A gente deixa entrar e deixa sair. A gente deixa sair através da nossa fala, através das nossas atitudes. Uma pessoa que ouve uma mensagem sobre paciência, no dia seguinte, como que Deus pode ajudar ela a ser paciente? Colocando um marido bem chato do lado dela. Como é que Deus vai treinar a nossa alegria? Alegrai-vos em todo o tempo. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Como é que Deus vai treinar essa alegria? Vai colocar alguma situação triste, uma situação difícil, para você exercitar o que você aprendeu. Fácil demais você achar que ama se ninguém te trai. Fácil demais você achar que você é uma pessoa amorosa, uma pessoa que está servindo o Senhor, se na sua vida não acontece problema nenhum. Você não vai saber. Quando que você sabe se você está sendo parecido com Deus? Quando as coisas ruins acontecem. O Caizinho costuma dizer que a crise revela o caráter. Sabe quando que você sabe como que você é de verdade? Quando você está em momento de crise. Quando você está com a conta no banco legal, com um namoro legal, com um trabalho legal, com tudo legal, você sabe se você é paciente, se você é fiel, se você é amoroso, se você é estupim curto ou longo? Sabe nada. Tem que acontecer situações difíceis para a gente ser provado e então a gente ser aprovado e revelar como que a gente é. E é isso que Deus faz com a gente. Então, quando você escuta alguma coisa, é para Deus mudar você. E se você não se deixar ser mudado, você vai ser um crente chuezinho, que não vai fazer diferença, que não fede nem cheira, que não faz diferença nesse mundo. E não é isso que Deus tem para nós. Deus quer que a gente seja diferente do mundo. Ser santo é ser separado. Ser igual é muito fácil. E como que o mundo é? Como é que o mundo quer que você seja igual a ele? O mundo é violento, o mundo é mentiroso, o mundo faz covardia, o mundo é mau, o mundo busca seus próprios interesses. As pessoas do mundo são egoístas. As pessoas do mundo não são amáveis por interesse. Ninguém ama desinteressadamente. Não existe um amor incondicional no mundo. O amor, ele é condicional. Se você der para mim, eu dou para você. Se você olhar de cara boa para mim, eu dou um sorriso de volta. Mas se você me olhar com cara feia, eu também te fuzilo. Não é assim que é o mundo? Nós fomos chamados para ser diferentes. E o mundo só vai conhecer a Deus através da igreja. Eu tenho um amigo, o Pedro do Borel. Ele ficou aqui na coisa. E o Pedro me contou uma história uma vez que eu falei, ai meu Deus, que história mais linda. Ele era doido para ir para Israel. E todo mundo já tinha ido para Israel. E ele não. Alguém já ouviu essa história? Uma pessoa. Aí, o Pedro queria muito ir em Israel. E ele falou com a mulher dele, falou, meu bem, estou com um dinheirinho aí, estou querendo ir para Israel. E só falta um pouquinho, vou para o meu quarto buscar o papai, porque tem uma caravana bacana e eu acho que agora é minha bênção chegou. E ele foi para o quarto, ele é muito engraçado. Ele disse que ele fechou o quarto e começou, Senhor, me dá o privilégio de ir em Israel. Senhor, imagina que privilégio estar onde o Senhor esteve. Imagina que privilégio andar onde o Senhor andou. Me dá o privilégio de cheirar o ar de Jerusalém. Senhor, me dá o privilégio de ver o que o Senhor viu. Quem sabe eu vou encostar em alguma coisa que um dia o Senhor encostou. Senhor, é tão fácil para o Senhor. O Senhor faz assim, eu estou com a passagem na mão. Senhor, eu quero ter esse privilégio de ir onde o Senhor foi. De ver o que o Senhor viu, de estar onde o Senhor esteve. Quem sabe eu vou respirar uma molécula que um dia o Senhor respirou. E aí ele disse que quando ele estava orando, o quarto dele encheu da glória de Deus. E ele começou a sentir uma unção. E aí ele começou a chorar. E ele começou a falar, Deus, estou te sentindo. Já vou começar a agradecer meu milagre.
Agora é só adorar, não é não? Aí ele disse que ele começou, Senhor, eu te adoro, eu já estou vendo pela fé a minha passagem, estou vendo pela fé que eu vou, que o Senhor vai me levar. E ele disse que naquela unção que estava no quarto, ele ouviu a voz de Jesus. E Jesus falou com ele assim, Pedro, ao invés de você ter o privilégio de ir onde eu fui, me dá o privilégio de ir através de você onde eu ainda nunca fui. Me dá o privilégio de abraçar uma criança que eu queria ter abraçado e ainda não abracei. Me dá o privilégio de subir um morro que eu queria ter subido e não subi. Pedro, em vez de ter o privilégio de ir aonde eu fui, me dá o privilégio de ir onde eu ainda não fui. Sabe o que é isso? Isso é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Você é a mão de Jesus. Seus pés são os pés de Jesus. A nossa vida tem que mostrar Jesus. E Ele quer ter o privilégio de estar no seu escritório onde você trabalha. Na oficina mecânica. Ele quer ter o privilégio de conversar com alguém que está chorando. Essa pessoa está chorando do lado da sua casa. E ele quer ter o privilégio de falar, não chores mais. Mas como que ele vai alcançar a sua vizinha? Através de você. A vizinha está lá, ganhou neném. Você sabe que a casa dela está uma bagunça. E Jesus queria ter o privilégio de ajudá-la a arrumar a casa. Como é que ele vai arrumar? Usando você. Nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. E a gente vai ser muito feliz quando a gente estiver deixando Deus usar a gente para fazer aquilo que Ele quer. Hoje, nós vamos contar uma história da Bíblia muito conhecida. Só que hoje de manhã, quando eu acordei, eu tirei um texto. Eu falei, Senhor, me dá uma palavra. E o texto que eu tirei não foi um texto bom, não. Como ele não tem nada a ver com o que eu vou falar com vocês, eu vou só ler esse texto, porque às vezes é alguém que está precisando de ouvir, tá? É Oséias, capítulo 4, e diz assim, ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu. E até os peixes do mar serão tirados. Gente, isso aqui é uma verdade. A terra vai sofrer por causa do pecado. E Deus está falando isso dos habitantes da terra. O povo está muito mal. Não pensem que a maldade do homem vai ficar impune. Não pensem que o que você faz de errado, ninguém vê. Às vezes a pessoa fala uma... Imagina que contrato legal que você faz com Satanás. Quando você vira, vamos supor que você foi para um lugar de prostituição. Só que ninguém, o ser humano, viu. Mas o diabo viu. Deus viu também. É como se você estivesse lá na zona de prostituição e estivesse falando assim, capeta, essa aqui só nós dois sabemos. Você fica quietinho, não conta meu pecado para ninguém, não. O diabo vai falar o quê? Beleza. Por enquanto, meu filho, fica tranquilo, eu não vou contar para ninguém. Vou até fazer questão de esconder mesmo. Aqui na rua não vai passar nenhum irmão da igreja. Não vai ninguém ver, ninguém vai saber. Seu segredinho, seu pecado está guardado a 7 chaves comigo. Pode deixar. Gente, quando é que esse pecado vai vir à luz? O inimigo vai ficar quietinho até você crescer. Porque quanto mais alto, maior o tombo, não é? Na hora que você estiver num lugar, o inimigo fala,
Agora, camaradinha, tchau, tchau. Valeu, foi legal o nosso acordo. Agora estou quebrando ele. E a pessoa cai de cara e vai ter a vida toda destruída. Porque Satanás veio matar, roubar e destruir. Então, há uma consequência. E é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Gente que fica contendendo, brigando com o pastor. Porque o pastor não devia ter feito isso, porque o pastor, nossa, pedindo dinheiro para comprar ar-condicionado, porque eu acho que não devia ser assim, devia ser um ventilador, devia... Olha. Por isso cairás de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que esquecestes das leis de Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele, e têm desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Visitarei sobre ele os seus caminhos e lhe darei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. A incontinência e o vinho e o mosto tiram a inteligência. O meu povo consulta a madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana. Eles se corrompem, apartando-se da sujeição de Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes, queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, do ramo, do álamo, do homeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso as vossas filhas se prostituem, as vossas noras adulteram. Eu não castigarei vossos filhos que prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Se tu, ó Israel, queres corromper-te, não se faça culpado, Judá. Não venhais a Gilgal, não subais a Bet-Aven, não jureis dizendo, vive o Senhor. Porque como uma vaca rebelde se rebelou Israel, agora o Senhor os apacentará como um cordeiro em lugar espaçoso. Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. A sua bebida se foi. Eles corrompem-se cada vez mais. Certamente amaram a vergonha os seus príncipes. Um vento os envolveu nas suas asas e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Bom, a gente podia até pregar nesse texto, mas eu só vou ler e a gente vai abrir aonde a gente vai ministrar hoje, que é 1 Samuel, capítulo 17. Quem se lembra da história de Davi e Golias? Como eu li um texto grande, em vez de ler o capítulo todo, eu vou contar a história de novo. Hoje a gente vai falar sobre luta e vitória contra o inimigo. Vamos repetir isso? Luta e vitória contra o inimigo. A igreja foi feita para ter vitória. Jesus é o comandante da igreja. E ele quer, meu irmão, que você tenha vitória sobre Satanás. E nessa grande história de luta, a gente tem um modelo muito claro de como o servo de Deus pode ter vitória. Davi era um jovem novinho, 17 anos, ruivo e de boa aparência. Bem bonitinho. Saul era um rei altão. A Bíblia fala que do ombro para cima não tinha ninguém no país da altura de Saul.
o homem mais alto do país, forte, guerreiro. Saul, comandante do exército, estava sendo atacado pelos filisteus. E os filisteus escolhem um guerreiro, um gigante, mais de 3 metros de altura. E não era um cara desengonçado. Eu lembro de ver no YouTube uma vez, um cara, o mais alto do mundo, um chinês, mas ele era todo assim, né? Sabe quando a pessoa anda todo assim, com as pernas que não sabe andar, magrelo, alto, meio torto, meio corcunda? Mas o Golias era um Arnold Schwarzenegger. A Bíblia fala que ele era preparado para a guerra. Que a ponta da lança do cara tinha 7 quilos. Pega uma lança e lança. Agora pega uma lança com a ponta de 7 quilos e acerta um negócio. Poxa, você tem que ser forte. A Bíblia fala do peso da couraça do Golias. 57 quilos. Vira um homem de guerra com uma armadura de 57 quilos, não sei. Você era assim? Não era, não. O cara era... O Arnold, na época que ele fez o Conan, né? Aquele cara assim, fortão, guerreiro, altão. Metia medo no exército. É claro que os filisteus não iam honrar a palavra deles. Ah, se você matar o nosso guerreiro, nós seremos os seus escravos. Para que morrer todo mundo? Vem, luta com a gente. Se o cara matasse os filisteus, isso era um pretexto para a guerra começar. Saul sabia disso. Mas o problema é que ninguém queria morrer na frente de todo mundo. Não se achava nem um soldado capaz de enfrentar Golias. Então, o Davi começa a cantar, né? Quem que é esse? O que ele está falando? Está afrontando nosso Deus? O que é isso? O Saul já conhecia o Davi, já gostava do Davi, o Davi já tocava a harpa para ele já tinha ido morar no palácio, o Davi era de casa, era amigo do Saul amava o Davi já. E aí o Saul fala, mas meu filho, você quer ir lutar? Então tá bom, já que um tem que morrer, que seja o que tem coragem. Vem cá, usa minha armadura. O povo de Israel era agrícola. Eles não eram ferreiros. Eles não tinham muita espada, muita lança. Por isso que os judeus tinham que despojar o exército, pegar a lança, a espada, porque era um povo que não fabricava armas. Os filisteus eram ferreiros. Então, eles tinham muita armadura, muita arma. Saul veste a armadura dele no Davi. Davi não consegue andar, né? Aí o Davi fala, rei, fica calmo, já matei um leão, já matei um urso. Quem é esse incircunciso contra o Senhor? Vou do jeito que eu estou. Pegou 5 pedrinhas, era o que ele tinha na mão. E aí a gente vai ler a conversa que ele tem com Golias. E nós vamos ver como é que acontece a vitória de Davi. Versículo 41. O filisteu veio e vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porque ele era um jovem ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada, com lance e com escudo. Eu, porém, vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus hoje darei às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda
lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra se lhe cravou na testa e caiu com seu rosto em terra. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu e com uma funda e com uma pedra feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou sua espada e tirou-a da bainha, e matou, e lhe cortou a cabeça com ela. Vendo então os filisteus, que era o seu campeão morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até o vale, até as portas de Ecrom, e caíram feridos os filisteus pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram o seu arraial. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Que história mais tremenda de vitória é essa de Davi? Mas Deus quer que você tenha vitória hoje também. Como eu disse no começo, a semente cai na terra é para produzir fruto. Então, cada um de vocês vai fechar os olhos e vai pensar em qual é o maior gigante que você tem hoje na sua frente. Feche os seus olhos. À medida que você pensar, eu sei quem é o meu Golias, você vai levantar a mão. Quem é o seu inimigo? Qual a coisa mais difícil que você tem na sua frente hoje para enfrentar? Pense em um Golias que você precisa de destruir. Levanta a mão, porque eu só vou falar quando as mãos estiverem todas levantadas. Amém. Poucas mãos não levantaram. Amém. Pode abaixar. Pensou no seu Golias? Ele é grande? Ele é difícil? Bom, graças a Deus que para algumas pessoas aqui nem conseguiram pensar no Golias, senão que a vida está uma fase muito boa. Bom demais. Mas esse Golias pode se levantar ainda. A fé que Davi tinha em Deus é que foi responsável pela vitória dele. Quando Golias vem, ele amaldiçoa Davi pelos seus deuses. Davi achou um espaço nisso aí e também falou alguma coisa para Golias. E do que Davi falou, nós vamos conhecer o que estava no coração de Davi. Porque a vitória contra Golias, ela veio antes da cabeça do Golias ser cortada. Ela está registrada no que Davi diz para Golias, no versículo 48, 45, 46 e 47. Davi olha para Golias e ele fala: Golias, tu vens contra mim. O primeiro princípio que a gente tem que tirar da fala de Davi para ter vitória, hoje a gente vai ver princípios para a gente ter vitória sobre o nosso Golias. O primeiro princípio é: estou te vendo. Estou vendo que você está vindo contra mim. Por isso que eu pedi para você fechar o olho e imaginar o seu Golias. Você sabe contra que você tem que lutar? Não existe maneira de vencer o inimigo sem saber quem que ele é. Sem perceber aonde ele está. Meu pai um dia contou, meu pai já está velhinho, e aí o olhinho dele fica pesado, ele contou que um dia ele foi ler a Bíblia, aí quando ele começou a ler a Bíblia, ele dormiu. Aí ele acordou, foi lá, passou água no rosto, ele tinha se preparado, ele queria ler a Bíblia a tarde toda aquele dia, ele ficou em casa só para isso. Aí ele pôs uma água no rosto, voltou para a mesa, ele estava sozinho em casa, foi lendo a Bíblia. Aí, da segunda vez que ele dormiu, ele acordou e falou: diabo, já sei que você não quer que eu leia a Bíblia, né? Tá pondo preguiça e sono em mim. Esse sono aqui não é que eu tenho, não. Eu dormi bem de noite. Toda vez que eu ficar com sono, e ele falando isso sozinho, e ele é desse jeito mesmo. Ele falou assim: toda vez que eu ficar sozinho aqui em casa, eu vou levantar e eu vou começar a rodar em volta da mesa e vou ficar adorando o Senhor. Ele disse que ele foi ler a Bíblia, dormiu de novo, aí ele levantou: Senhor, eu te glorifico, o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso, e começou a glorificar o Senhor, o Senhor é grande, tal. Se sentiu fortalecido, começou a ler a Bíblia de novo, dormiu outra vez. Levantou outra vez, começou a adorar de novo. Ele disse
que isso aconteceu 7 vezes, da primeira vez que ele tinha dormido até a última. Na 7ª vez, quando ele levantou e começou a adorar o Senhor, ele falou: Suzy, eu nunca usei nada que esse povo usa, mas eu acho que eu sei como que é, porque eu fiquei ligadão. Ele falou que o sono foi embora total, que o olho dele abriu de um jeito que ele entendia tudo que ele estava lendo. E ele leu o livro inteiro até a noite, sem fechar o olho mais nenhuma vez, que o sono foi embora. Vocês estão entendendo o que é ver o Golias? Primeira coisa é enxergar. Tu vens contra mim, estou te vendo. Estou vendo o colega ruim que você colocou na vida do meu filho. Estou vendo o Senhor usando a vida da professora para gerar uma baixa estima na minha filha. Estou vendo os programas de sábado levando os meus filhos para as coisas do mundo. Estou vendo. Estou vendo a fala ruim que aquela pessoa está tendo estou vendo a crítica. Estou vendo a fofoca. Estou vendo o ciúme. Estou vendo a cobiça. Cada um é tentado pela cobiça que tem. Se eu quero prender um leão, eu não semeio alpiste no caminho para ele vir cheirando um alpiste, não. Eu vou pôr carne. Mas se eu quero pegar um passarinho, eu não ponho carne até o alçapão. Eu ponho alpiste, farelinho de pão. Qual é a sua cobiça? Se a gente não se conhece, a gente é presa de Satanás. O diabo nunca vai me tentar com uma sopa de jiló. Nunca. Prometo para você que se ele me oferecer uma sopa de jiló em troca de vir na igreja, eu não caio nessa. Mas ele sabe com o que ele me tenta. E você sabe? Você sabe em que você é fraco? Qual é a área da sua fraqueza? Em que é a sua... Como é que é o seu coração? Às vezes a gente não sabe, a gente tem que orar igual Davi. Sonda-me. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, porque eu preciso de ajuda. Não seja vulnerável. Conheça a sua cobiça e enxergue o seu inimigo. Então Davi fala 2 coisas para Golias. Estou te vendo e estou vendo as suas armas. Estou vendo que você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Estou vendo que você vem contra mim com a preguiça. Estou vendo que você vem contra mim com a sedução. Estou vendo que você vem contra mim com sentimento de rejeição. Estou vendo que você vem contra mim com a crítica. Eu não sei. Mas quantas vezes a arma que o inimigo usa é poderosa. Ele te atrai com um dinheiro fácil. Porque você é ligadinho no dinheiro. Ou ele te atrai com uma paixão enorme. Porque você é carente, você cai fácil com a sedução. Ou ele te atrai com uma oportunidade de te pôr reconhecido. Porque você é chegadinho no reconhecimento, você precisa de aplauso. Como que é o seu coração? É com isso que o inimigo vai tentar puxar você. Prazer, poder, imoralidade, conhecimento, sei lá. Conheça o inimigo. Conheça as armas que o inimigo usa. Não existe essa da gente ser um soldado. Tá bom, recebi um dinheiro para vigiar o bairro São Cristóvão do Rio de Janeiro. Agora eu sou a nova policial militar aqui. Vou para a rua, tenho que vigiar quem? Não conheço ninguém aqui. Vou fazer o quê? Sei lá. Sei que eu sou um soldado. Muita gente é assim nas coisas de Deus. Sabe que é um soldado do Senhor, mas não sabe o que tem que fazer. Não conhece o inimigo, não conhece a área. Tudo errado. Segundo, tu vens contra mim com espada, com lances, com escudo. Eu, porém, vou contra ti. Gente, imagina a cena de um filme de exército, que o soldado, com aquele tanto de fuzil, fica parado, olhando para o lado. Aí o inimigo aparece ali na porta e mira no soldado. E você continua olhando para o inimigo e fala assim, beleza?
Aí ele mira na sua testa, fica aquela bolinha vermelha aqui na testa. Aí você olha para ele e fala, o que será que ele vai fazer? Estou sentindo uma coisa errada. Aí o inimigo fica até com dó de você e fala assim, quer saber? Em vez de dar um tiro, ser muito fácil, vou te picar em pedacinho. Ele vem andando. E você fala, nossa, tô achando que Satanás está armando uma, né? Ele está andando. Aí o diabo vem e pega o facão e faz assim. Aí você desvia a cabecinha e ele corta um pedaço do seu braço. Aí você faz o quê? Senhor, misericórdia, o inimigo me atacou. Senhor, olha para mim, estou sangrando. Olha o que o diabo está fazendo. Gente, eu, porém, vou contra ti. A gente não tem que esperar o inimigo bater na gente para a gente correr aos pés do Senhor e chorar que foi ferido. A gente tem que ir contra Satanás antes dele atacar a gente. Eu vi que abri um centro espírita perto da minha casa, eu boto fogo lá antes deles botarem um trem de macumba na minha porta. Quantas vezes a gente não faz nada? Nada. A gente não cobre os filhos que vão para a escola, a gente não cobre a família, a gente não cobre o pastor, e a gente fica lá igual um soldado todo armado. Você tem toda a armadura de Deus à sua disposição. Você tem o poder do Rei do Universo à sua disposição. O que você faz? Nada. Você fica esperando ser ferido para depois correr para os pés de Jesus e falar, tem misericórdia de mim. Quando ele já te deu o mesmo poder que estava sobre Jesus, está sobre você. É o Espírito Santo de Deus que destrói tudo. Por que a gente não usa? Porque o inimigo fica falando, ameaçando, igual Golias ficava com o povo de Israel. Fica botando pressão, fazendo medo para você se achar menos, para você achar que você não dá conta. E você acredita na fala de Satanás. E aí você não luta. Quem não luta, não vence. Só vence quem luta. Tu vens contra mim, tô te vendo. Com espada, com lança e com escudo. Tô vendo as suas armas. Mas eu, porém, vou contra ti. Quem está disposto a pegar Satanás? Antes que ele pegue você. Aleluia. Então fala comigo. Eu, porém, vou contra ti. Em nome do Senhor dos Exércitos. Olha que coisa maravilhosa, gente. Deus tem um nome para cada coisa. Lá na minha cidade, às vezes alguém me pergunta assim, ô Suzy, minha filha está tão doente, você conhece, eu preciso de uma boa ginecologista, você conhece um bom ginecologista? Ai, Suzy, eu estou precisando de um conselho, você conhece um bom psicólogo? Ou então, nossa, eu preciso fazer um churrasco lá em casa, estou precisando de um açougue que tem um preço bom. Você sabe onde que tem um bom açougueiro com um preço bom? A gente procura as coisas, cada coisa por um nome. Se Deus tivesse só um nome, eu ia virar e falar assim, Deus, o Senhor é ótimo, mas a minha filha precisa de um bom psicólogo. Então o Senhor é Deus, mas agora eu preciso de um psicólogo. Deus, o Senhor é ótimo, mas minha filha precisa agora de um professor de matemática. Então, o Senhor é Deus, mas essa situação aqui é para matemática, entendeu? Deus, o Senhor é Deus, mas eu preciso de um médico, de um cirurgião. Ou então, eu preciso de um soldado. Ou então, eu preciso de... Pois Deus tem um nome diferente para cada coisa. Ele é conselheiro. O melhor que existe. Então, quando você precisar de um psicólogo, você sabe onde tem o melhor. Mas ele é Jeová Rafá. Ele é médico dos médicos. E Davi entendia isso. Ele falou, eu vou contra ti, não é em nome de Deus, não. Em nome do Senhor dos Exércitos. O cara que entende tudo de guerra. Ele não falou com Golias, eu vou contra você em nome de Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Ou em nome de Jeová Rafá, o médico dos médicos. Ah, eu vou te vencer, Golias, porque Jesus curou minha mãe.
Eu vou te vencer, Golias, porque Jesus me aconselha. Não, eu vou te vencer porque eu estou aqui em nome de alguém. Sou só um representante. E esse alguém é o cara que entende tudo de guerra. Todas as estratégias. Ele é o Senhor dos exércitos. Quando você precisar de uma coisa específica, Deus tem um nome específico. Ele pode tudo. Ele é exatamente aquilo que você precisa. Ele é maravilhoso. A sua casa está cheia de briga? Ele é o príncipe da paz. Você não sabe por onde ir? Seu caminho está escuro na sua frente? Ele é a luz do mundo. Você está precisando de conselho? Ele é o conselheiro. Você está precisando de cura? Ele é médico. Eu tive uma experiência tão linda que me explicou essa coisa de o Senhor é minha bandeira. Olha que história mais legal. Eu estava semana passada, não. Mês passado, não. Algumas semanas atrás. Não sei precisar, não. Eu tinha que levar um HD na Rede Super. E esse HD era muito importante. E eu só tinha aquelas fotos, aquelas filmagens nesse HD. E eu estava numa correria e tem umas semanas que você está bem pertinho de Deus. Tem outras que parece que Deus está longe, não está falando tanto com você. E isso acontece com todo mundo. E nessa semana eu estava bem pertinho de Deus. E aí, o diabo fica bem bravinho, né? Eu estou arrumando as coisas para sair lá de casa. De repente, gente, o HD que estava na mesa, ele não caiu no chão, não. Ele espatifou no chão. Pá! Caizinho passou na sala, olhou para mim, deu aquele risinho irônico, tipo assim, descuidada, né? Sabe aquelas coisas que o marido olha para a gente? Aí eu não acreditei, né? Eu peguei meu celular, eu dei um grito, eu falei assim, não, quebrou. Eu peguei o HD, comecei a falar, você não quebrou em nome de Jesus. Você funciona. Satanás, eu não aceito você colocar a mão nesse HD que Deus me deu para cuidar. O que Deus me deu é meu. E o Senhor é aquele que cuida. Tem uma capa invisível aqui, ó, molinha, igual um silicone que protege cada coisa. E se alguma partezinha saiu do lugar, o Senhor entende tudo de tecnologia antes dela existir. Não quebrou, não quebrou, não quebrou. E fui para o carro e eu ia gritando assim. Porque eu já tinha tido uma experiência, gente, perder tudo. 2 HD com tudo. E aí eu fiquei muito triste. O trem não podia ter quebrado. Não quebrou. Não quebrou. Aí quando eu fui para o carro, eu fiquei tão irada. Sabe aquela ira santa contra Satanás, que eu não consegui parar de orar em voz alta. E aí eu fui orando no carro e eu comecei a chorar. E eu comecei a chorar e comecei a falar, Senhor, eu não aceito que esse negócio aqui está funcionando. Está funcionando por quê? O versículo, sempre Deus me dá um versículo. O versículo que veio na minha cabeça foi assim. Porque vindo o inimigo como correntes de água, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. E eu comecei a repetir isso. Vindo o inimigo como uma corrente de água, com fúria sobre a minha vida, o Espírito do Senhor levantará contra ele a sua bandeira. E fui falando, vindo o inimigo. Aí, eu fiquei imaginando um tanto de água vindo e a bandeira do Senhor sendo levantada. Gente, olha que coisa linda. E eu virei e falei assim, e a sua bandeira sobre mim é o amor. Esse HD não quebrou porque você me ama. E o Senhor não me ama porque eu faço tudo certo. O Senhor não me ama porque eu sou boazinha. O Senhor escolheu me amar quando eu era pecador. E essa bandeira de amor está sobre a minha vida. E é ela que para a corrente do inimigo de fúria contra a minha vida. Olha que revelação. Comecei a chorar. Sabe por que o inimigo vem como uma corrente de água contra você e ele não te toca? Porque Deus te ama. A próxima vez que você estiver cantando, me ama, Ele me ama, você vai cantar isso de outro jeito. O amor dele sobre você é a bandeira dele. E a bandeira de Deus para a corrente de água do inimigo de fúria contra a sua vida. O inimigo não pode te tocar porque Deus me ama. E eu não fiz nada para merecer isso. O inimigo não pode me tocar, não é porque eu fui na igreja, não é porque eu jejuei, não é porque eu estou certinha.
O inimigo não pode me tocar quando eu reconheço que eu estou debaixo da bandeira do Senhor, que é o amor. Olha que coisa linda. Pois Davi, ele vira para a coisa, ele fala, eu estou aqui em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. Quando Davi fala isso, olha o nosso próximo princípio. Ele saiu fora da guerra. E ele falou, Golias, você está vendo contra mim, com lança, com escudo, tarará? Eu vou contra você. Mas olha aqui, ó. Eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos que você tem afrontado. Eu saí fora. Agora a guerra está em outro nível. Eu não tenho nada a ver com isso. Golias, você afrontou o Rei dos Reis, você afrontou o Senhor dos Exércitos. Golias, você está morto. Você está morto. Quando alguém critica você, está tentando envergonhar Deus. Sai fora, meu irmão. Vira e fala para Satanás, Satanás, você está afrontando o Senhor dos Exércitos. É o que o inimigo quer fazer. Mas ele não tem peito para peitar Deus. Então ele fala de você. E tantas vezes você se coloca e fala assim, Deus, pode ficar, deixa comigo. Satanás, olha aqui. Ó, né? Espera aí. Meu filho, aquela profeta falou que vou ser usado por Deus, meu filho. Ó, você não sabe com quem você está falando, não. Fui profetizado, sou uma bênção. Estou lá na igreja firmão. Não se mete comigo não, bichinho. Presta atenção. Você tem que fazer o que Davi fez. Sai fora. Satanás, você não está me afrontando. Quando você me critica, você não está me ofendendo. Quando você me pune, não é meu corpo só que está sofrendo. Você está ofendendo o Senhor dos Exércitos. E agora você vai se ver com Ele. Porque eu sou só um representante. Meus irmãos, nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Nós não somos nada. Quando Deus usa a gente para fazer alguma coisa, é porque Ele quis, você não é nada. Imagina uma pessoa, já vou demorar, hein? Ai, aqui não tem relógio. Aí você tem que dar um toquinho assim, quanto tempo? É, né? Então, meus irmãos, se eu demorar, alguém precisar de ir embora, fica na liberdade, assim, porque... que aí vai vir as histórias na cabeça, tem que contar aí. Já estou contando outra que vai sair fora do Davi e Golias, mas essa é importante. Imagina que você tem uma mãe muito amada que está na mesa de cirurgia para fazer um transplante de coração. Cirurgia de alto risco. Você escolheu o melhor cirurgião, porque a cirurgia é o tudo, é a vida para a mãe ou não. O marido está do lado de fora, o filho está do lado de fora, todo mundo naquela janelinha redonda lá, esperando o médico sair para falar como é que foi a cirurgia. O médico opera a mulher lá, e aí ele abre aquela portinha, abaixa, tira a luva, né? E o coração de todo mundo, tá. Aí ele abaixa a máscara, dá um sorriso e fala, a cirurgia foi um sucesso, a sua esposa vai estar com você em algumas horas, lá no quarto já. Sabe o que esse marido vai fazer? Ele vai falar, obrigado, doutor. Os filhos vão falar, yes, né? Obrigado, doutor. Todo mundo vai agradecer ao doutor. Olha para mim. Ninguém vai entrar na sala de cirurgia, pegar o bisturi, levantar e falar, bisturi, você é o cara. Ninguém vai agradecer a linha. Ninguém vai agradecer a agulha. Ninguém vai agradecer a pinça ou a tesoura. Sabe por quê? São apenas instrumentos. Sabe o que você é? Instrumento. A Bíblia diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Gente, a gente não tem valor nenhum, somos só instrumentos. Ele te usa a hora que ele quer. A linha pode falar assim,
Ô, doutor, minha vez. Pô, tá dando maior moral pro bisturi, ele não para de trabalhar. E eu tô aqui parada, enferrujando aqui. Não, peraí. Me usa. Olha só. Não chegou a tua hora. E se você tá paradinho lá e o médico não precisou de você, você não é descartável. E o bisturi não é mais importante que você. Cada um vai ser usado numa hora. Às vezes a pinça vai ser usada 2 segundos para prender uma veia. Mas aqueles 2 segundos foram importantes. Não tem ninguém melhor que ninguém. Somos todos iguais diante do Senhor. A única coisa é que cada um tem que estar no seu lugar na hora que o médico precisar. E sabe como? O único valor que o instrumento tem é se ele estiver esterilizado. Um instrumento sujo não pode ser usado. Então, esteja limpo, sem pecado, com a vida de santidade. Na hora que Deus quiser te usar, Ele te usa. E se Ele não te usou, não te sente culpado, não. E não sente que o outro que está sendo mais usado é mais importante, não. Todos são importantes. E a glória é só de Deus. A glória não é sua, a glória não é minha, porque nós somos apenas instrumentos. Davi olha para Golias e ele fala isso, ele fala: Golias, você está lutando contra o Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. Agora repete bem forte comigo assim, ó. Segunda-feira. Segunda-feira eu começo um regime. Não precisa de falar mais, não. Segunda-feira eu começo... Sabe aquele voto que eu queria fazer com Deus? Hoje eu vou numa churrascaria e tal, porque segunda-feira eu vou começar. Quantas pessoas que estão começando uma caminhada segunda-feira, que sabe que precisa de orar e estão começando uma reunião de oração segunda-feira, que sabe o tanto de coisa... eu estou precisando de ler a Bíblia, pois a partir dessa segunda eu vou começar a ler a Bíblia toda. Quantas pessoas fazem isso? Quantas coisas que a gente deixa para começar a segunda-feira? Imagina se o Davi olha para Golias e fala assim: Golias, estou vindo em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. Agora, espera um pouquinho. Daqui 3 dias, mesmo bate-horário, mesmo bate-local, vou para lá, vou botar os profetas tudo lá para orar e jejuar por mim. Quero ver você me enfrentar daqui 3 dias. Menino, eu vou estar transbordando da unção. Só uma vigília já destrói você. Espera aí, Golias. Você está afrontando o Senhor. Alto lá. Dá 3 dias. 3 dias. Olha como é que o versículo 46 começa. Vamos repetir? Hoje mesmo. Está escrito segunda-feira? Gente, que dia que você vai matar seu Golias? Eu costumo dizer que eu sei que dia que Jesus vai voltar. Ele vai voltar num hoje. Se você ficar esperando Jesus voltar amanhã, você nunca está pronto. Mas o dia que ele voltar, esse dia vai ser um hoje. Você está pronto para ele voltar hoje? Só tem 2 dias na vida da gente que a gente não pode fazer nada. Ontem e amanhã. No ontem e no amanhã, ninguém faz nada. Você escreve toda a sua história hoje. E quem aprende a viver o hoje, vive. Quem está vivendo em função do que Deus vai fazer, ou em função do que vai acontecer amanhã, nunca consegue nada. Nunca compra, nunca vende, nunca cresce, nunca começa. Porque está sempre esperando alguma coisa para começar. Tudo na nossa vida tem que começar hoje. Por isso é que quando a gente terminar de pregar, você tem que pensar nesse Golias que você pensou, e você tem que falar: Golias, você vai cair hoje. Não é depois que eu orar, que eu jejuar, que eu tiver fortão, porque a guerra não é minha. Eu tenho que ter essa coragem para te enfrentar. E hoje eu vou ter. E hoje eu vou me levantar, porque a fé e a força não precisa vir de mim. O poder vem de Deus. E é Ele que vai fazer você cair. Não é na minha força, não é no meu conhecimento da palavra. É hoje que eu te mato. Hoje mesmo, o Senhor
te entregará na minha mão. Golias, você vai morrer hoje, porque Deus vai te entregar na minha mão. Ferir-te-ei, vou te matar, e vou tirar a sua cabeça. Gente, olha que princípio tremendo. Como que o Davi fala isso para o Golias? Golias, vou te matar e vou arrancar a sua cabeça. O que ele tinha na mão? Pedra. O Golias tinha uma couraça de bronze. Tinha uma sainha que ficava igual lá dos filisteus, dos romanos. Tinha um sapato. Vamos supor que não era bota. Então, ficava descoberto do joelho até o pé. O cotovelo até a mão. Ele tinha um capacete na cabeça. Então, o rosto, o pescoço, o antebraço e a perna ficava do lado de fora. O que Davi tinha na mão? Como é que ele ia matar o Golias? Como? E o Davi é tão ousado que ele olha para o Golias e fala assim, eu vou te matar e vou arrancar a sua cabeça. Como, pelo amor de Deus, só se for no dente. Como? Vocês estão entendendo que o Davi profetizou antes de acontecer. Uma coisa que ele esperava, mas que ele não via. E porque ele disse, aconteceu. Esse é o princípio de você profetizar. Usar a sua boca para criar do nada o que não existe ainda. E aquilo que Deus usar você para falar, Deus vai trabalhar em cima da palavra que sai da sua boca. E a Bíblia fala que da sua boca sai bênção ou sai maldição. Onda sonora, gente, é um negócio físico que não acaba. A onda sonora pode ser captada por uma rádio e repetida. Se hoje eu vier com um aparelho aqui, tem como eu captar as ondas sonoras aqui dentro desse templo de um culto que foi feito há semanas atrás. Porque as ondas continuam aqui. A nossa tecnologia humana já conseguiu transformar um tanto de coisa. A gente transforma a energia solar, o calor em energia, não é? A gente já conseguiu transformar onda sonora em imagem. Você não tem um aparelho chamado ultrassom? Como que o ultrassom atua? Ele transforma em imagem som. É som. Isso significa que fisicamente, sem pensar no lado espiritual, as palavras têm um poder. Agora imagina que você entra dentro da sua casa e a onda sonora que está batendo de uma parede na outra é aquele dia que você falou para o filho assim, você não presta, 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 você não presta. Sabe quanto tempo que esse você não presta vai ficar lá dentro? Para sempre. Sabe quanto que a onda sonora se perde? Nunca mais. Minha vida está uma droga. Agora imagina que na sua casa tem louvor o dia inteiro. Senhor, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro. Você é uma bênção, uma bênção, uma bênção, uma bênção, uma bênção, uma bênção. Nossa vida é ótima, é ótima, é ótima, é ótima. Você é especial. Você é a imagem de Deus, eu amo você. Nós vamos vencer, a gente vai conseguir, tudo vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Por que o diabo quer tanto que você fale coisas ruins? Porque o universo foi criado pela palavra de Deus. A palavra cria. Cria. Davi olha para o Golias e fala, eu vou te matar e vou arrancar a sua cabeça. E ele falou isso sem ter arma na mão, sem ter espada, sem ter nada para arrancar a cabeça. Fé é isso. O Caizinho diz que fé é assim. Primeiro a gente põe o pé, depois Deus põe o chão.
Se a gente esperar Deus pôr o chão para pôr o pé, isso não é fé. Porque fé é a certeza das coisas que eu espero, a convicção das coisas que eu não vejo. Eu não preciso de ver, eu não preciso de esperar para crer. E eu sei falar disso muito bem, porque eu estou vivendo isso. Eu não preciso de esperar um diagnóstico médico falando assim, você está curada, para saber que eu estou. Vocês estão vendo como que eu estou. Se eu for olhar o papel, o que o papel fala, pelo papel eu não existo. No sentido do que eu estou, disso que vocês estão vendo. Pelo papel eu não posso respirar, pelo papel eu não posso nada. Mas fé é a certeza das coisas que eu espero. E a convicção dos fatos que eu não vejo. Eu tenho que crer, independente das circunstâncias. Davi joga a pedra na cabeça de Golias. Imagina, gente, se eu tenho pedra na mão, num gigante, eu fico pensando, se a pedrinha pegasse na bochecha, vamos supor que arrancasse a bochecha fora. Um guerreiro, você vê isso em filme toda hora, um guerreiro sem uma bochecha, sem um olho, ainda pegava a espada e fazia... Ah! Uma pedrinha ia fazer que estrago? Na perna, no cotovelo, nenhum. Tinha que ser no rosto. Eu fiquei pensando assim, eu acho que o Davi mirou no olho. Para ver se o Golias ficava cego. Aí quando ele pusesse a mão, vinha outra pedra no outro olho. E aí o Davi ia tentar alguma coisa. Por quê? Como? Vocês acham que ele sabia que aqui tem um lugar que fura a cabeça e que mata? Vocês acham que o Golias morreu com a pedrada? Olha o que a Bíblia diz. Que o Davi jogou a pedra na testa do Golias. E o Golias caiu com o rosto em... Se a pedra vem para cá, para onde que eu caio? Como é que eu caí assim? Foi pedrada, não. Não foi a pedra que matou o Golias, não. Não tinha como uma pedra matar um Arnold Schwarzenegger todo de armadura de bronze. Não tinha lugar. Onde, não tem um ponto aqui que mata as pessoas. Tem nada, eu já levei uma pedrada aqui, ó, não morri. Tem uma cicatriz aqui, ó. Quanta gente leva pedrada na cabeça, gente? Quanta gente? Mas presta atenção. Davi não contou com as armas que ele tinha. A fé dele estava no Senhor dos Exércitos. Você não tem que ligar para as armas que você tem. Se você é uma pessoa que tem recurso financeiro, que tem bacharel em teologia, que tem capacidade de falar, ou que o que você é, o que você faz, não conta. A guerra está aqui, ó, é outro nível. E eu tenho que entender isso. Vou te matar, vou arrancar a sua cabeça, mas olha a ousadia do Davi. E o cadáver de todos os filisteus que está atrás de você... Eu vou dar hoje para as feras do campo comerem. Sabe o que isso mostra? Que quando eu ganho a minha bênção, quando eu mato o meu Golias, não é só o meu Golias que cai, não. O Golias que estava atormentando a minha vizinha cai também, porque eu vou testemunhar para ela, e ela vai falar, uau, e ela também vai ser liberta. E a minha bênção alcança meu filho, alcança meu pai, alcança minha mãe, vai alcançar todo mundo. E o arraial dos filisteus é destruído com a minha vitória. Glória a Deus. A vitória não fica só de mim. Deus é aquele que estende a bênção, que alarga a nossa fronteira, que faz acontecer aquilo que eu quero e aquilo que eu nem pensei que ia acontecer. O pastor estava falando de arrumar a igreja lá em cima. Tem que arrumar e tem que arrumar rápido. Para vocês despovoarem o inferno. Eu já percebi que igreja cresce assim. Você põe cadeira e o povo vem. Enquanto você fica num lugar pequenininho, fica com aquele tanto de membro. Na hora que a gente alarga as fronteiras, alarga a tenda, Deus traz as pessoas. Mas Deus não falou assim, espera encher de gente para alargar a tenda. O Senhor fala, alarga a tua tenda. Já faz esperando a bênção. Isso é fé. Olha só. Davi vira e fala,
vou matar todo mundo dos filisteus, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Mais um princípio. Por que a terra toda ia saber que há um Deus em Israel? Porque o Davi ia contar. Se Deus faz uma coisa na minha vida, eu posso ficar calado? Isso que aconteceu, que eu vi aqui hoje, é fantástico. O que aquela irmã compartilhou já abençoou um tanto de gente. Eu tenho certeza que se o culto acabasse naquela hora, você já saía alimentado para sua casa. Está vendo o perigo que vocês têm de virar pato gordo? Que não consegue nem voar de tão gordo? É porque vocês estão tendo muito alimento aqui nessa igreja. Muito. Agora, quem recebe muito, muito vai ser cobrado. Vocês têm que dividir muito. E essa semana pode tratar de fazer muito exercício físico, porque vocês estão recebendo muito alimento. Divide, conta, serve, vai, prega, convida para a célula, faz, que rebenta Satanás, dobra o joelho na sua casa, ora por filho, ora pelo marido, ora por professora, ora pelo colega de emprego, ora pelo trabalho, ora pela região, como é que chama aquele lugar que você falou, cheio de prostituição? Quinta da Boa Vista. Ora por aquele lugar, profetiza, faz alguma coisa, porque você está cheio. E se você não fizer nada, pato gordo. Entenderam? Toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Saberá toda essa congregação que... Imagina o Davi olhando para o Golias e falando assim, Golias, hoje eu vou te matar. Vou arrancar a sua cabeça. E todos esses soldados israelenses que ficaram zoando de mim e achando que eu era bonzinho, que eu não prestava, vão morder a língua. Porque hoje todo mundo vai ver que eu sou o cara. Hoje, vou te matar, na frente de todo mundo, e o rei vai ter que me dar a filha dele de esposa. E vai ter que reconhecer que eu sou poderoso. Foi isso que Davi falou, não. Davi olhou para o Golias e falou, vou te matar, vou arrancar a sua cabeça, todo mundo que está atrás de você vai morrer. E todo mundo que está aqui, ó, vai saber o quê? Que o Senhor salva. Sabe por quê, Golias? Porque todo mundo está vendo que eu sou um fracote. Todo mundo sabe que eu não sou ninguém. Todo mundo sabe que eu não tinha capacidade de te matar. E quando eu te matar, todo mundo vai ver que o Senhor salva. Porque eu não sou ninguém, Golias. E a minha vitória sobre você vai apontar Deus. Um princípio importantíssimo. Pensa no seu Golias. Pensou? Por que você quer vencê-lo? Meu Golias é a situação financeira. Para que eu quero a minha vitória? Meu Golias é a minha saúde. Para que eu quero ser curada? Meu Golias é meu filho que está nas drogas. Por que eu quero que ele saia das drogas? Meu Golias é meu marido que briga comigo. Para que eu quero que ele seja alcançado e salvo? Meu Golias é que eu quero casar e eu não consigo. Ou eu não tenho dinheiro, ou eu não tenho namorado, ou eu não tenho a condição. Para que você quer? Eu fui numa igreja pregar 2 semanas atrás. Essa tem umas 2 semanas. Acabou? 10 minutos, tá bom. O que aconteceu? Eu fui pregar e aí no final fez uma fila de gente para orar. E eu fui orar por cura. Me deu um clique e eu perguntava para o povo assim, por que você quer ser curado? Gente, eu ouvi respostas tão esquisitas de gente que não ia ser curado. Deus tem que curar todo mundo, não. Teve uma mulher que chegou para mim e falou assim, eu vim pedir oração para o meu tio. O que seu tio tem? Ele está com câncer, fase terminal. A minha família toda não é cristã, só eu que sou. Todo mundo está pagando promessa para santo, está fazendo coisa em candomblé, no centro espírita, tararã. Todo mundo está esperando, fazendo coisa para ele ser salvo. Eu queria muito que Deus curasse. Eu falei, minha filha, se Deus curar ele hoje, a glória vai ser de quem? Ela ficou me olhando. Eles vão acreditar que é o santo, que é isso, que é aquilo que eles fizeram. Falei, então Deus não vai curar seu tio ainda não. Por quê? Deus não divide a glória dele com ninguém. O povo vai acreditar que foi Deus que curou, que foi o voto que ele está fazendo, o trabalho que ele fez. A outra chegou para mim, porque eu estou passando mal, tararã, eu quero ser curada.
Ah, quando é que seu mal começou? Por que você quer ser curada disso? Olha, eu era casada com um marido crente, traí meu marido, estou morando com outro cara, não acertei minha vida ainda. E eu acho que isso aí é Deus mesmo me punindo, porque desde que eu comecei, que eu mudei para ficar com esse cara, eu comecei a ficar doente. Falei, você está pedindo para ser curada. Olha, interessante, né? Chegou uma velhinha para mim com o pé. Eu falei, por que você quer ser curada? Ela falou assim, pastor, eu amo servir a Deus, eu faço visita em hospital, e meu pé está como se fosse quebrado, mas eu tiro raio-x, ninguém vê nada, ninguém sabe o problema que tem no meu pé, mas porque meu pé está desse jeito, eu mal consigo vir na igreja. Eu quero voltar a ir no hospital, eu quero voltar a servir as irmãs, eu não estou podendo vir nas minhas reuniões mais, tudo por causa desse pé, eu ainda temo e venho, mas eu venho com muita dor, eu queria que Deus me curasse. Meu irmão, para que você quer destruir o seu Golias? Se a sua resposta for como a de Davi, para que toda essa congregação saiba que é um Deus em Israel, conta com a parceria de Deus. Mas se você não quer, se é uma coisa só para você, de mim, para mim, por mim, conta com Deus não. Terminando. Saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele te entregará na minha mão. A gente não ganha do inimigo com as mesmas armas dele. Você não ganha da fofoca com a justificativa e com outra fofoca. Você não vence a falta de amor com a ignorância também, com a ironia. Você não vence a arma das trevas com a arma das trevas. Lança, espada, era coisa do Golias. Você vence as trevas com as armas da luz. Você vence a fofoca, a crítica, a mentira. Você vence a depressão com a alegria, com a paciência, com o amor, com a bondade. Você vence o mal com o bem. Nós temos outras armas que não tem nada a ver com a esperteza do mundo. Deus não quer crente esperto, crente de olho vivo, crente ligado. Não. Deus quer crente santo, Deus quer crente bom. Deus quer gente mansa, humilde, que cede, que ama, que ajoelha para lavar o pé do outro. Essas são as nossas armas. Saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança. Porque do Senhor é a guerra. E Ele é que vai te entregar na minha mão.